Fala, minhas águias, boa noite! Gente, hoje estamos aqui com um convidado especial. Já teve nossa bancada, mas hoje vai ser um assunto. Meu irmãos, eu perguntei, cara, me diga aí um tema que é dor latente nos pequenos e médios empresários. Ele me disse, Samuel, tem um que eles não abrem a mente e é o que está impactando muito eles nos negócios. Então, estamos aqui com o Abraão, consultor financeiro, Boa noite, boa noite. estratégico, um cara que manja da parada. E, meu irmão, para a gente começar essa live de hoje, a gente está com um tema afiado aqui, que mexe muito, principalmente nos pequenos e médios negócios. Nós vamos falar muito aqui sobre vendas hoje. Mas é um assunto que relaciona muito dois setores, né, Abraão? É um assunto que eu digo direto, gente. Quem não entende de financeiro, não entende que o comercial, ele não funciona por si só. O comercial, ele tem que entender que precisa de dados sólidos para poder estar sendo estratégico com os seus números. E é muito importante a gente entender essa relação que é muito forte entre comercial e vendas. A gente discute isso direto, né, Abraão? Com E certeza. para a gente começar, cara, eu pergunto a você, o que é que separa, meu irmão, um departamento comercial, né? Um departamento comercial qualquer de uma máquina de vendas. O que é que separa, cara? Primeiro de tudo, dados. Sem dados, ele não vai conseguir ter a leitura ideal, a leitura correta, para que ele possa trabalhar ali em cima do melhor produto possível. E também, acho que você poderia separar em duas coisas, o planejamento orçamentário. É muito conversado em relação ao mundo empresarial. Já tem que fazer um planejamento, tem que fazer o custo fixo, tem que eu vou comprar, estoque, tudo, mas esquece do comercial. E como você mesmo mencionou, isso é uma dor latente que a gente vem mapeando desde o início do ano passado, antes do ano passado, que as pessoas esperam vender sem investir nada. Então, como se fosse a venda fosse cair do céu. Só que isso não acontece na prática, né? Porque a gente tem que ver os dados, a gente tem que mensurar e tem que colocar um planejamento orçamentário condizente com o que a empresa quer de resultado. E uma coisa que a gente também precisa avaliar é justamente esse setor orçamentário, que fica de fora na maioria das vezes do comercial. Ele vai bota ali, vou botar só um vendedor, mas esquece, beleza, quais são as campanhas que eu vou colocar para atrair o público? Qual a inovação que eu vou trazer em relação para o meu comercial? Qual é o equipamento que eu vou trazer também para poder alavancar ainda mais o potencial de geração de vendas? Então, atrelado o financeiro com a boa leitura de dados é o que separa uma empresa qualquer de uma empresa que tem uma máquina de vendas, que é o comercial. E a resposta está nos números, meu irmão. Resumidamente, gente, a resposta está nos números. Isso é algo que eu acredito muito, tá? É algo que, assim, eu digo, gente, a gente está estruturando comercial direto. Por sinal, hoje a gente estava em reunião, né? Com Sim. uma cliente nossa, a gente discutindo sobre comercial e quanto é importante ter dados, ter um financeiro bem elaborado, ter uma estratégia bem clara, financeiramente falando, para o comercial ser uma potência para alcançar aqueles resultados, né, Abraão? Com certeza. E nessa leitura de dados, uma das coisas que deixam passar muito é a resposta em relação aos canais de venda. A empresa que não entende as portas de entrada que ela possui, onde é que ela mais vende, onde é que ela tem que reajustar, ela está perdida, né? E a gente conversou sobre isso hoje, justamente, né, para poder mensurar onde seria o momento crucial de investimento, que era uma das nossas clientes que quer aumentar o poder no digital, sem esquecer a venda, né, da própria vendedora, onde tem ali a venda orgânica, a venda ativa, onde ela vai diretamente ao cliente sem intermeios da parte de anúncios, né, em relação ao tráfego. E quando a gente foi criar esse planejamento, né, se a gente for avaliar dessa forma, o que, que a gente levou em consideração aqui? Já adentrando aqui um pouco, né, em relação à parte estratégica, a gente avaliou ticket médio, a gente avaliou quanto que é a entrada de faturamento, quantidade de pedidos, porque esses números é o que vai dar o nosso norte, né, o nosso direcionamento, de fato, beleza, qual o canal de venda aqui que eu tenho uma maior perspectiva de venda, qual o canal de venda que eu tenho um maior ticket, onde é que eu vendo um produto mais caro, onde é que eu vendo um produto que tem maior margem. É a partir dessa leitura dessas informações de dados de que a gente vai conseguir ali ver de fato
Beleza, é aqui que eu tenho que investir 5 mil, 3 mil, 2 mil, 10 mil reais em cima, sabendo justamente dos números que eu quero ter de retorno. Que aí já vem dos nossos indicadores aqui que a gente vai falar ainda, né? Que é o nosso famoso ROI, né? Que todo mundo quer o quê? É ROI. E é o que eu falo direto, Abraão. Eu falo direto aos empresários. Gente, eu sei se meu comercial é bom se eu entendo, se eu tenho dados. Dados financeiros que me digam se ele está sendo bom ou não. Porque não adianta só vender, né? Que a gente vê muito aí no mercado. O empresário, principalmente time de vendas, que ele foca só na venda. Mas ele não sabe o que aquela venda está impactando lá no caixa do empresário. Isso é fundamental. Como é que os indicadores que são chave para isso? Como é que eu sei como é que está meu CAC? Como é que eu sei como é que está meu ROI? Como é que eu sei como é que está a margem dessa venda? Entendeu? Essa venda está sendo saudável ou não está sendo saudável? Entendeu? Então, me conta um pouco o que esses indicadores falam financeiramente para o comercial, Abraão. Perfeito. Antes mesmo de entrar aqui hoje, né, a gente estava em reunião com outro cliente que estava falando justamente sobre comercial. É um cliente que a gente já conversou várias vezes, que você mesmo já foi até ele falar um pouco mais, treinar um pouco mais a equipe. E, novamente, a gente bateu na tecla comercial. O quê? Ele está sem a leitura dele, do comercial, de qual o produto que ele vai ter que focar, de qual a margem que esse produto está deixando para o negócio dele e de que ele tem que fazer para poder investir. Só que aí entra as análises e interpretações. A gente precisa entender o quê? Primeiro o CAC, né, que é o nosso famoso CAC, custo de aquisição de cliente. Quanto é que eu gasto para que um cliente venha até a minha loja e compre comigo? Além disso, tem que saber o meu LTV, que nada mais é, né, para não pegar aquele termo que todo mundo se engancha, é quantas vezes esse cliente compra comigo no decorrer de um ano, de um período, do mês, É a retenção dele. é a Quanto tempo ele retenção, a passa na minha recorrência. base, né? Exatamente, a recorrência. E aí, quando a gente atrela a estratégia do CAC, que é a entrada de clientes, mais o LTV, que é a retenção desse cliente, a gente consegue fazer aquela projeção, que é isso sim é aqui entra a questão do crescimento do comercial, entra a questão do crescimento do faturamento. Aí a gente consegue ver os números que podem acontecer do que a empresa deve investir. E aí eu tenho uma interpretação, que é, eu deixo uma tarefazinha para cada um que está assistindo agora, que é uma conta muito simples. É a gente dividir ali o nosso CAC, né, se eu não me engano, nosso LTV pelo nosso CAC, que a gente vai saber ali quanto que realmente, de fato, está trazendo de indicador. Esse aí seria mais um número que, se for acima de 2, eu sei que eu estou tendo um investimento agressivo e está me trazendo retorno. Se for abaixo disso, é um investimento que eu tenho que fazer o quê? Estruturar o meu comercial. É um indicador muito interessante que eu gosto de utilizar para saber se, beleza, eu posso investir mais nessa empresa ou essa empresa ainda precisa mais de uma estruturação, precisa mais de um reforço na parte estrutural dela, na parte organizacional, na parte do setor comercial. E aí, quando a gente identifica que ela tem essa oportunidade, por meio desse indicador, a gente consegue trazer uma nova potência de vendas. Por exemplo, eu tenho um produto que me agrega uma margem significativa, então eu consigo agora agregar um segundo produto combinado a esse. Isso em outro canal de venda. E aí, com esses valores, a gente consegue projetar o nosso ROI, que é o nosso ROI, é o nosso retorno sobre investimento. E aí a gente já consegue ver e projetar em relação ao decorrer do ano qual vai ser o faturamento ideal, pensando em várias sazonalidades, né, que a gente tem, que são os momentos que é uma outra questão comercial a ser avaliada, os momentos de baixa, os momentos de alta, né, em relação ao faturamento do decorrer do ano, como também a nossa lucratividade. Se a gente não tem essas visões claras, beleza, o que, é que a gente faz então? Volta para a base zero, né? A gente vai ter que rever todo o planejamento e a estrutura do comercial, que é o que a gente aplica também aqui na nossa empresa, né? A gente está ali constantemente investindo. Eu posso falar por mim mesmo, a experiência que eu tenho em relação ao comercial, que eu estou em contato direto com eles, para que eu esteja avaliando, beleza, como é que está o ticket do produto, como é que está o ticket do serviço, qual é o número ideal de venda, se está alcançando, se não está alcançando, quais são as possibilidades, o segmento que a gente está vendendo. Então, é um fator de que o financeiro e o comercial não andam separados. Eles têm que estar juntos. Não tem como a gente colocar algo que atrelar. É a nossa porta de entrada, é a nossa porta de entrada do negócio, sem estar avaliando o que ele está retornando. E uma questão também que algumas pessoas, alguns empresários falam, é tipo, eu não sei quando é que o marketing está me trazendo de retorno. Aí a gente precisa avaliar, primeiro, o investimento que tem em relação à prestação de serviço e o que está sendo gasto, que pode ser um orçamento de deslocamento, pode ser o salário do vendedor direto, né, que você vai, vendedor ativo de porta em porta, que a gente chama, como também pode ser a parte do tráfego. E aí, em cima desses valores, a gente tem que avaliar o quê? Eu gosto de usar uma métrica,
de que o marketing tem que trazer, o setor comercial, na verdade, no geral, pelo menos 3 vezes o valor que é investido. Por quê? Porque a gente vai avaliar o que o produto traz de margem e daquela margem que vai cobrir o valor de investimento. Muitos empresas ou então acompanham de que se eu estou vendendo o que eu estou gastando, estou me pagando. Mas na verdade não é bem assim. Porque o que você está vendendo ainda tem a margem de ganho do produto. Ou seja, eu estaria tendo um prejuízo, na verdade. Se for botar só, eu estou vendendo o que eu estou gastando ali em cima do projeto. Na verdade, tá igualando essa conta. A gente está tendo um prejuízo aqui. A gente tem que avaliar o retorno da nossa margem bruta de ganho do produto em cima do valor investido. É uma métrica muito importante ser avaliada. Isso é importante. E eu digo direto, sabe o que é? Eu digo, ó, o vendedor que ele é bom, ele começa a identificar isso, porque a gente separa muito o tirador de pedido, que é aquele que vende de qualquer forma, vende só por vender, não tem uma análise. Muitas vezes o cliente vem e mesmo assim o cliente já vem para comprar, ele ainda dá desconto, ele não sabe o que isso ali impacta financeiramente. E tem o vendedor profissional, o vendedor de fato que senta com o setor financeiro, que entende os produtos que têm mais margem, que vai deixar lucro, saldo de caixa realmente, que sabe fazer essa análise mais concreta para ele estar potencializando mais os produtos que deixam mais margem, que sabe identificar como é que ele pode fazer um combo para poder deixar margens melhores. Entende? Então, que sabe ali estar identificando todo esse processo financeiro para poder ele estar potencializando o comercial. E não só fazer mais uma venda, fazer uma venda que de fato deixe uma saúde financeira para a organização, né? Exatamente. E uma coisa que é importante, é uma coisa que eu uso na consultoria, né, na consultoria financeira que a gente aplica, eu estou em contato com o setor comercial das empresas. Por quê? A gente faz um acompanhamento semanal. E é por meio desse acompanhamento semanal de vendas que a gente já avalia. Isso aqui é importante para todo empresário que estiver assistindo aqui, a gente já colocar isso como uma meta para ele acompanhar, que é a questão de quantidade de pedidos, faturamento, ticket médio, para que você possa acompanhar a evolução semanalmente do seu negócio. Se a gente deixa para avaliar isso de forma mensal, já foi o que passou. Então, a gente não tem muito o que antecipar, o que corrigir, é mais agora botar novamente para o mês seguinte, tentar compensar isso de alguma forma. Mas quando a gente avalia isso de forma semanal, acompanhando as métricas, acompanhando os números, a gente vai conseguir passar também uma orientação ainda mais assertiva para o comercial. E aí eu posso chegar para o meu comercial e falar, ó, a gente está com uma margem pequena, a gente precisa trabalhar mais nesse canal de venda. Se for uma empresa que é de alimentação, que é uma questão muito importante, é o delivery. Delivery a gente usa muito a parte digital, né, anúncios, mas também não implica uma empresa que faz encomenda de ter um vendedor ativo, que é uma das coisas que também a gente está, né, construindo para alguns clientes. Então, se eu consigo equilibrar esse meu orçamento entre um vendedor ativo, onde ele vai prospectar, pode ser empresas, pode ser ali a minha base de clientes, junto com o meu delivery, eu consigo ter um equilíbrio em relação a vamos dizer assim, segmentos ali, duas portas de entrada da empresa, e eu não fico dependente só de um negócio só de um produto, que aí é uma outra questão. Eu tenho que avaliar também qual é o meu carro-chefe. Toda empresa ela tem um produto de entrada, ela tem um carro-chefe, que é aquele produto que vai agregar margem para o negócio. Só que se o meu comercial trabalha só o produto de volume, de entrada, que é essa questão que você está falando, de tipo comercial, que é inteligente, que ele vai olhar o produto que ele agrega mais, ele vai ficar ali só jogando o produto de todo jeito, prospectando de toda forma, e no final das contas, quando a gente for avaliar o que houve de retorno, zero. A empresa só se pagou. Aí fica aquela questão, quando você vai avaliar os números. Pô, eu estou vendendo tanto, mas por que esse meu faturamento, o meu lucro não é significativo, sendo que meu faturamento é duas coisas. O produto que está vendendo tem pouca margem e o retorno em cima do que você está colocando de estratégia do marketing não está sendo condizente com o que você está colocando. Então, nesse cenário, é importante a gente estar avaliando semanalmente também. E isso faz diferença para um comercial que realmente entrega resultado, essa análise constante de dados, onde a gente pode usar ali plataformas. Para quem não tem condição de botar uma plataforma, simplesmente uma planilhazinha de Excel, você anotar ali os números e fazer o cálculo de entrada de cliente, o quanto que está entrando, da quantidade de clientes que chegam a fazer um orçamento e não fecham, o que fecham, de fato, você já consegue ter uma visão ali. Caso você não consiga ter um comercial ainda, vamos assim, uma pequena empresa que é mais só o empresário sozinho ali ainda.
ele fica dependente. Mas se ele entende essa informação e depois disso ele já consegue colocar uma projeção, um orçamento para esse comercial, aí ele vai conseguir ter evolução. Porque ele desafoga, ele vai tirar uma atividade que, vamos dizer assim, não seria competente a ele nesse momento, já que ele precisaria estar gerenciando o negócio e trazendo inovação, e ele aplica isso para ter um retorno em cima. Então, essa seria já uma estratégia, uma forma de analisar esses números e acompanhar, porque não adianta só ter o número e não monitorar. Se a gente também não monitorar esse número, fica Na valendo sua de nada. visão, Abraão, o que é que um time de vendas, né, ele precisa tá tendo um olhar clínico no dia a dia deles, certo? De forma simples, quais são os dados que ele precisa estar conhecendo para poder ser mais assertivo lá no processo comercial? Primeiro, assim, o produto que tem de maior aderência. Esse já é um primeiro dado. Depois, o custo que ele está tendo para poder fechar esse cliente. Quantas reuniões eu tenho que fazer, quantas ligações eu preciso fazer para fechar com o cliente. Porque ele avaliar essa informação, ele vai conseguir ser mais inteligente no sentido de fechar mais contratos, fechar mais vendas de produtos, algo do tipo. Mas se ele não tiver essa leitura dessa informação, aí realmente ele vai ser um vendedor normal. Ele não vai ser um vendedor que vai ser diferenciado, que ele realmente vai trazer o retorno pro cliente dele, né? Para a empresa que ele trabalha também, que é a questão de agregar de fato o produto, de agregar em cima do que ele está realmente propondo de venda. Então é importantíssimo ele ter essa visão ali desses segmentos, desses dados de leitura para poder vender. Até entender a questão do cross-sell e upsell, o É. quanto isso impacta, né? Ter essas técnicas, mas o quanto isso impacta de margem, né? Saber entender esses combos, essas variações, produtos diferenciados, mix, para poder facilitar para ele É. na hora do processo O comercial, mix né? de produto, aí foi uma questão interessante, que é algo que, vamos dizer, alavanca o ticket médio da empresa, porque você consegue trabalhar de forma agregada. Você pode pegar um produto que tem uma saída muito boa e agregar com um produto que tem maior margem, então a gente consegue equilibrar esses dois fatores aqui e alavancar o ticket médio da empresa, como também a gente consegue trabalhar ali de forma mais atrativa. Eu posso fazer alguma como a gente falou aqui inicialmente, eu posso fazer um desconto pontual para um cliente, mas eu estou atrelando uma segunda venda. Se você fecha comigo esses dois produtos, esses dois serviços, um que me traz volume, que é minha porta de entrada, e um que me agrega em margem, eu consigo, por mais que eu coloque um pequeno desconto ali, ou um desconto significativo, dependendo da estratégia, agregar em relação ao retorno da empresa, porque eu trabalho o ticket. Se a gente for trabalhar o preço isolado do produto, aí a gente também não está trabalhando de forma inteligente, porque não tem nada melhor do que a gente agregar e alavancar o ticket, porque a gente está fazendo o quê? Está gastando menos energia para poder vender mais. É uma questão importantíssima. Então, quando a gente tem essa leitura também do mix de produtos, que é uma coisa que eu trabalho com todos os clientes. O cliente que ele tem ali um produto onde ele trabalha isoladamente, ele está deixando de ter uma oportunidade de vendas. Porque a gente pode trabalhar justamente de forma estratégica, combinação de produtos e serviços que se agregam. E aí, consequentemente, a gente vai ser também mais atrativo para o nosso cliente. É um fator também determinante para quem quer crescer com a empresa e também ser mais, vamos dizer, produtivo. É uma questão excelente para esse mix de produtos. E você que está nos assistindo aí, eu estou aqui acompanhando, Priscila está aí conosco. Pri, você sempre está conosco aqui, eu fico muito feliz, tá? Quem está nos assistindo quiser fazer uma pergunta relacionada a vendas e financeiro, a relação disso, o impacto que isso tem, tá, para os negócios de vocês, então fiquem à vontade para estar perguntando, tá? Para a gente estar respondendo aqui. Estou acompanhando aqui as perguntas de vocês. E aí, Abraão, você trouxe um negócio aí que é muito bacana. O vendedor, ele tem que entender que tem um processo. Time comercial, eu digo nem o vendedor em si, principalmente o empresário. O empresário ele tem que entender que o comercial ele tem um processo, né? E o processo nasce ali. Eu não estou falando nem de parte de marketing, estou falando de um comercial ativo mesmo. Começa ali numa prospecção. Eu tenho o meu time de prospecção, que ali no meu time de prospecção é cada vez mais eu estar encontrando possíveis interessados, gerar oportunidades para meu time de fechamento estar convertendo cada vez mais. Então, se eu começo a entender meu comercial, eu começo a entender essa estatística aqui, que quanto mais eu entendo que quanto mais preparado, quanto mais eu entendo qual o perfil do meu cliente, eu ganho tempo, e quando eu ganho tempo, eu qualifico melhor
minhas oportunidades e, consequentemente, eu consigo converter mais. Isso tudo tem impacto financeiro. Concorda? Com certeza. Esses dados, quando o comercial começa a fazer essa leitura e não somente de ir atrás de mais um cliente, de todo jeito, de todas as formas, ele entender que cada vez mais ele está profissional, ele vai economizar tempo e automaticamente ele economizando tempo, ele vai impactar diretamente no financeiro, ele começa a ter outra leitura. Ele começa a se qualificar mais, ele começa a ter um olhar mais clínico de entender que ele é super importante no processo comercial. E aí eu já vou para a parte ali de fechamento, quando ele começa a gerar oportunidades mais sólidas para o time de fechamento também perder menos tempo para estar convertendo mais. E quanto mais converto, minha taxa de conversão aumenta. Quanto mais eu converto, meu fluxo de caixa melhora. Então, esse processo é sólido. Então, eu tenho que ter o olhar o quanto isso impacta no meu financeiro, né, Abraão? Com certeza. Uma questão importante que você falou até agora foi a questão da quebra de objeções. É uma coisa que é o que eu mais vejo a parte comercial ter dificuldade. E aí, quando a gente tem que é a parte estrutural, vamos pegar que é o operacional, que é aqueles POPs, onde você já deixa toda uma estrutura pronta, sabendo quais são as principais objeções do cliente. Quando você entra no comercial sem saber isso, aí você vai ter todo aquele problema de fechamento. Beleza. Se eu tenho o meu perfil de cliente aqui e eu não sei quais são as principais objeções dele, como é que eu estou preparado para vendê-lo? Então, quando eu for fazer a minha primeira proposta, ele vai dar o primeiro empecilho e eu não vou ter uma contraproposta para ele, não vou ter um argumento para que eu possa quebrar essa objeção, ou então até um medo, que é uma questão que você fala muito, que é a crença. Às vezes o cliente, ele quer, vamos pegar como a questão do serviço, e que ele vai ter o benefício, vai ter resultado, mas por uma crença limitante que ele possui, que pode ser já uma objeção do perfil do cliente, e o comercial não entende isso, ele deixa de vender. Porque às vezes, se ele passar uma informação de forma mais clara, tipo, ó, isso aqui não vai ser bem um custo, só um custo para o teu negócio, você vai ter um retorno agregado aqui em cima, e que tentar justamente quebrar essa crença limitante que ele tinha, fazer com que ele entenda de fato qual o princípio do serviço ou do produto que está sendo vendido, ele não vai sair do canto. Ele vai ficar só naquela questão: ah, é um bom produto, mas para mim não é o momento. Só que aí ele deixa de adquirir talvez algo que fosse mudar ele, de adquirir um bom produto, adquirir algum serviço que dê realmente retornos consideráveis ali para o empresário. E aí você trouxe um ponto, e eu quero até contextualizar para quem está assistindo a gente. Tem um mentorando nosso, vocês sabem quem é, né? Que ele é clínica odontológica, o segmento clínica, e todos os meses, aí já vem mais de 3, 4 meses que ele vem o quê? Gerando mais de 1 milhão de orçamento e sem converter 10% disso aí desses orçamentos. E o interessante, que ele estava sem identificar, sem entender o quanto isso está impactando no financeiro. Em que aspecto? O faturamento dele está bacana, só que ele estava olhando o faturamento, não estava olhando o que ele estava deixando de faturar. Entende? Porque todos os meses, cara, você fazer um processo comercial onde o lead está ali sentando com você, ele se torna uma oportunidade clara, ele vai para a agenda, ele faz o orçamento e ali ele não fecha, No cara. Na momento do hora do fechamento, fechamento, ele diz: eu não quero, e ele estava achando normal porque o caixa estava rodando, o faturamento estava batendo a meta. Eu digo, meu irmãozinho, quando a gente dá clareza a ele em cima de números, ele diz, meu irmão, o quanto eu tô perdendo de dinheiro e deixando de crescer. Que realmente, eu disse, ó, tu tem noção, se tu aumentar aqui tua taxa de conversão de 15 para 30, 40%, o quanto isso aqui vai impactar no teu fluxo de caixa? Eu tô falando de gerar novas oportunidades, não. Eu tô falando em tu melhorar a taxa de fechamento que tu já tem aqui todos os meses. Tu sabe o quanto isso aqui vai acelerar os teus objetivos que tu quer? Eles, caraca, Samuel, eu não estava enxergando por esse olhar. Eu digo, pois é, cara, o quanto é importante a gente ter os dados. Com dados a gente começa a ter decisão mais assertiva. E ali a gente está começando a mapear todo o processo dele para entender onde estão os gargalos. E começamos a identificar que o gargalo está desde o fechamento, desde a agenda, na verdade. No agendamento, o atendimento já está ruim. No agendamento, o atendimento já tá demorando. Não tem empatia.
Só ali, na hora que a pessoa vem, mesmo que ela venha, ela queira vir para a gente, ela já vem travada. Na hora de entregar um valor que também a abordagem, o fechamento estava errado, na hora que ela entregar de fato ali o orçamento, ela vai olhar tudo aquilo que ela fez, percorreu desde a agenda de demorar, de atender ruim e tudo mais, para dizer se vai fechar ou não, se vai ser mais um orçamento ou não, se ela vai estar enxergando que é mais um serviço odontológico ou não. Eles, poxa, velho, como eu não estava enxergando isso? E agora a gente está estruturando todo esse processo para poder melhorar a taxa de conversão. Não é nem ter novos entrantes, não. Não é nem ter novos prospecção, fazer novos orçamentos, não. É fazer com que os mesmos orçamentos ele continue tendo, mas aumente a taxa de conversão. Essa questão aí que você falou agora, e não só aumentar a taxa de conversão. Esse cliente, né, que você pontuou agora, esse mentorado, ele já tem uma base de clientes fortalecida. Então, só em uma questão de como você economizar, ou então de reduzir o valor do seu CAC, você gastou com aquele cliente, ele fez o orçamento, mas não fechou naquele momento. Mas em uma segunda oportunidade eu posso recuperá-lo. Que aí, justamente, eu vou ter naquele meu princípio. Eu vou trabalhar com o meu CAC e com o meu LTV, que foi o que a gente falou mais cedo. Eu aumento a minha taxa de conversão, melhorando o meu custo do CAC, e eu consigo depois fazer o quê? Trabalhar no meu LTV, fazendo com que esse cliente volte mais vezes. Porque um cliente que faz ali um serviço, e no caso dele, ele tem outros que ele pode fazer ali um pós-venda, que é a questão do upsell, né? Que ele pode fazer, ou então um cross-selling ali em relação ao serviço. Pô, ele já tem uma base de clientes fortalecida. E quando ele olha, que né, nesse momento também eu consigo identificar uma questão para ele, pô, você está aqui com a base de, de orçamentos que não foram fechados gigantesco. O que é que está sendo feito com essa base de clientes? Não estava sendo feito nada, estava ficando ali parado, não estava sendo alimentado, não estava fazendo não estava montando um relacionamento. Que às vezes poderia ser não realmente não ser o momento do cliente, mas se ele tem uma base de relacionamento, passando o conhecimento necessário para aquele cliente e mostrando para ele a importância dos procedimentos a serem feitos, é questão de tempo. Então, se ele não mantém, que aí uma questão das estratégias que a gente vai trabalhar para a maioria dos nossos clientes para 2025, que foram clientes que vieram numa base de investimento consideravelmente alto. Para aumentar a parcela de mercado agora, que a gente teve um alto valor investido para poder ter novos canais de venda, é justamente agora a otimização desses canais, que é essa questão, manter um bom relacionamento com o cliente, é recuperar minha base de dados e fortalecer ela. Como é que eu fortaleço? Jogando mais clientes. Como é que eu melhoro minha base? Melhorando minha taxa de conversão. Então, quando eu atrelo essas duas questões, eu consigo formar ali uma base totalmente fidelizada, que para esse ano de 2025, quem não tiver uma base de clientes fidelizada, com certeza vai passar dificuldade, pelas questões que a gente está tendo aí de previsibilidade, de taxa de juros, de aumento de tudo que a gente tem aqui no mercado. Aquele cliente, aquele empresário, na verdade, que não tiver uma base fidelizada de clientes, ele vai sofrer, porque o custo vai ficar mais alto para poder fechar, vai ter mais crenças, vai ter mais objeções, vai ter mais dúvida na cabeça do possível cliente dele. Então, se voltando aqui para aquela base do exemplo, se esse mentorado ele não trabalhar essa base de clientes que ele possui, que foram clientes que chegaram até ele, como você falou, foi feito um orçamento. Talvez não foi fechado por uma breve casualidade ali de descasamento financeiro. Tipo, não estou com recurso nesse momento, mas na semana seguinte você tem? E aí você bateu num ponto fundamental, que também tem isso. Muitas vezes foi todo o processo foi atendido bem feito, foi feito o encantamento do cliente. Porém, a forma de pagamento, a forma de crédito e pagamento da empresa não está condicionada a ele poder fechar mais. Às vezes uma análise, eu pegando um captado de giro de tanto, eu consigo melhorar a forma de pagamento para os meus clientes. Às vezes é como a parcela mensal ali que não está dando dentro do bolso do seu cliente, entendeu? E muitas vezes tu não consegue fazer porque tu não consegue honrar ali o orçamento mensal. Aí não consegue dar formas de parcelamentos melhores. Então, nesse aspecto, até a análise financeira é importante, porque eu vejo quanto eu preciso de caixa para me dar condições melhores de pagamento a meus clientes. Flexibilidade, né? É a Flexibilidade. Então, flexibilidade. isso pode ser um. Seu comercial pode estar show, mas somente não está conseguindo converter porque as condições de pagamento não estão adequadas.
E você ajustando só esse ponto, você aumenta as suas conversões. Com certeza. E uma coisa que a gente pode ver, a depender do negócio, lógico, do modelo de negócio, tem gente que não gosta de trabalhar muito com boletos. Mas boleto, para um cliente que ele tem um giro, mas vamos dizer, ele não tem crédito, é a porta de entrada dele. Só que vamos dizer o seguinte, a empresa ela passa muito problema com boleto. Então, mas se o comercial dela, porque aí é a questão da manutenção do cliente também, ele tem um relacionamento constante com esse possível cliente, ele vai identificar se esse cliente consegue arcar com aquele pagamento ou não. Ou se aquele cliente é um bom pagador ou não, de acordo com o relacionamento e de informações que ele vai conseguir coletar no decorrer da negociação que ele vai sendo feita. Mas se eu consigo apresentar para o meu cliente forma de boleto, cartão, à vista, desconto, eu vou ter todas as modalidades possíveis para ele. Então, realmente, qual seria, aí que é o pulo do gato para a maioria das pessoas, então, se eu tenho aqui todas as possíveis formas, todas as negociações possíveis, formas de pagamento, qual seria realmente o empecilho? É isso que às vezes falta para um bom vendedor, né, para um bom comercial. Que ele Isso chega lá e na hora de fechar a mesa e fala assim, Isso é pô, gatilho, né, é, bicho? Assim, se o comercial ele trava ali no gatilho do preço, como é que ele pode reverter isso? Ele precisa conhecer o financeiro dele. Ele exatamente. precisa saber até onde pode ir. Ele precisa saber qual a condição que pode dar para poder reverter esse gatilho. Se ele não está preparado para isso, ele vai perder muita venda, porque não entende até onde pode ir. Então, esse número tem que estar muito bem alinhado para ele saber o que pode fazer de fato, né? Uma coisa que a gente trabalha também, Samuel, que a gente consegue trazer de visualização para o empresário para que ele possa trabalhar melhor o comercial dele. É o quanto de desconto ele pode trabalhar. Tem muito empresário que chega, Abraão, não sei qual é o meu desconto máximo aqui, até que ponto eu vou ter um prejuízo. Aí, novamente, a gente puxa para o lado financeiro, análise de precificação. Se você não tem uma análise de precificação, onde vai estar ali embutido todas as possíveis deduções, como imposto, taxa de cartão de crédito, taxa de alguma despesa financeira envolvida na modalidade de pagamento, como é que você vai saber o desconto que você pode passar para o teu comercial? O teu comercial vai começar a trabalhar solto. Em um momento ele vai dar um desconto gigantesco, Ah, não, aí perde, entra naquela guerra de mercado, entra né? em guerra de preço. O meu concorrente tá dando 10, eu tenho que trabalhar com 10, mas não entende seus números. Ou então vou botar 15 para Entende? derrubar. Aí o meu concorrente tem uma estrutura de custo totalmente diferente da minha. Como é que eu vou me equiparar a ele? Entendeu? Não É tem efeito como. manada. Não, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. Eu me quebro ali pelo meio. Exato. Aí quem é que vence, na verdade? No final vai ser o consumidor, né? Que ele vai conseguir ele pegar o menor preço, só que as empresas inevitavelmente vão fazer o quê? Vão quebrar. E não quebra só uma, quebra as duas que tiverem, duas, três que tiverem fazendo guerra de preço, porque a margem vai lá embaixo, consequentemente a necessidade de vendas aumenta, e se ele não estiver acompanhando isso, porque a margem tá atrelada à necessidade de venda, porque se eu tenho uma margem baixa, eu preciso do maior volume de vendas, e aí, se o meu comercial não consegue acompanhar isso, não está bem preparado. Eu não vou ter essa clareza, eu vou ter o meu prejuízo, vou ter meu descasamento de caixa, consequentemente, quebro. Aí você trouxe outra situação, porque muitas vezes a pessoa olha, não, porque meu custo, minha margem de vendas, meu percentual de vendas de custos operacionais é muito alta. É muito alta relacionada aqui, né? Porque eu digo, quem determina as despesas operacionais do mês, percentual, é seu faturamento. E aí, qual é a sua meta mensal? É alcançável? Não é alcançável? Como é que a gente pode se tornar mais estratégico nesse ponto? Né? Porque se eu faturar 10 mil com um custo, vai ter um percentual. Se eu faturar 20 mil com aquele mesmo custo, vai ter outro percentual. Isso impacta para me fazer uma previsibilidade e precificação para me atingir aquilo. Eu posso me tornar mais competitivo só em eu alinhar quanto é a minha meta de faturamento para me ter mais margem de E lucro, retorno ali em né? cima. E potencializar meu comercial É. em cima disso, para ele atingir aquela meta, Uma né? questão que você falou interessante também é a questão do que é estratégico. Então a gente tem que avaliar o que de fato é um custo estratégico e não estratégico no meu negócio. Se eu também tenho essa clareza, que aí eu vou para uma análise, já puxando mais para análise financeira, então se eu sei o que é custo estratégico para mim e o que não é, fica mais fácil eu trabalhar com orçamento. Eu sei o que é que eu posso cortar, eu sei o que é que de fato eu tenho que esperar o retorno, ou o retorno pode ser nem na questão de venda, mas pode ser uma economia. Tem várias possibilidades de retorno, mas se eu tenho essa visualização de custo estratégico
e custo que não é estratégico, eu tenho uma melhor previsibilidade orçamentária. E se eu consigo fazer o famoso saving, né, que você, na verdade, você está economizando, você tinha ali um planejamento orçamentário, não gastou, é um save. Então, se eu tenho esse save, eu consigo fazer o quê? Realocar para um setor onde eu tenha retorno, que pode ser e deve ser o comercial. Um outro possível setor que você pode investir é a parte de tecnologia, né, que você está falando de efetividade, produtividade, né? Sim. Mas se você trabalha o teu comercial enxugando a parte orçamentária, e um número que eu posso trazer interessante é que normalmente empresas que possuem desenvolvimento constante, elas investem ali de 7 a 11, 12% do que ela fatura no comercial. E o que é que engloba esse comercial? Vendedor, tráfego, agência, caso você tenha comissionamento, envolve toda essa questão. Então, se ela consegue investir 7 a 11%, ela já está ali dentro da perspectiva muito acima das empresas padrão de mercado, porque nem toda empresa consegue isso. Mas por quê? Porque ela não tem a visualização de custo estratégico. Se É. ela tem a visualização do custo estratégico, ela consegue reduzir esse custo e ter mais margem de investimento. E quanto maior a minha margem de investimento, tem que ser levado em consideração também, né? Que realmente dê retorno, eu vou ter um avanço que eu desejo no meu negócio. Isso é fato, eu digo direto. Tem que ter controle, gente. Tem que ter controle financeiro e comercial, conversam direto. E aqui, gente, Abraão, a galera tá participando aqui, viu, Pridi? Isso é muito importante, os dados e o treinamento da equipe. Certeza. Certeza, isso é contínuo. O empresário às vezes tem a mentalidade que tem que treinar uma vez seu time pronto, ou então tem Acabou. que. Não, é contínuo. E Eric falou aqui, verdade. Esses dias fechei um cliente no boleto, era só a forma que ele conseguia pagar. E se eu não tivesse essa condição, ele não eu não teria fechado A venda a ali. venda. Como é importante, né? A gente É. ter essa análise, Toda a né? possibilidade de atendimento ao cliente. É, E já puxando esse ponto de Eric, e aí é a questão de análise e planejamento, aí eu começo a trabalhar uma taxa de inadimplência. Porque eu também tenho que botar na minha conta, minha previsibilidade, tipo, o risco, né? é o risco. Se eu estou flexibilizando, até que ponto eu posso ficar ali descoberto, vamos dizer assim, Sim. eu posso até cobrir aquele risco. Aí eu vou trabalhar com a taxa de inadimplência, 3, 5%, a Que já tem, depender, já tem que estar dentro do meu orçamento isso já tem que aí, estar lá né? dentro. Eu já tenho que entender esse jogo também, que é muito Exatamente. importante. Por isso que o planejamento orçamentário, é fundamental que ele seja feito ali na transição de um período para o outro, né, de um ano para o outro, para que a gente possa fazer o acompanhamento do que eu projetei, do que está sendo realizado. Desse realizado, a gente volta naquela análise dos dados, por isso a importância de ter dados no negócio, a gente consegue ter análise de dados e conseguir ver, beleza, meu negócio, ele está cumprindo ou não? Ele está abaixo ou ele está acima? Eu estou batendo ou não as minhas metas? E caso não, a gente volta o quê? Para o plano de ação. Então, eu tenho que ajustar novamente meu plano, eu tenho que retornar lá no meu planejamento orçamentário e ver o que é que foi que deu de errado. Que aí é o meu monitoramento, meu acompanhamento financeiro, análises constantes que eu tenho que avaliar semanalmente, mensalmente, trimestralmente, semestral e anual. Não tem como fugir dessa linha, não. Aí você trouxe um ponto que eu ia até comentar agora, tá? Isso se chama cultura de dados. Sabe qual é o problema das organizações? Que não estabelece isso como uma cultura, como algo que é inegociável, né? Faz um mês, às vezes, não faz de nenhuma maneira, não leva isso como importante. Então, enquanto a empresa, e isso parte do gestor, né, Abraão? Parte do líder. Enquanto ele não implementa isso como base de sua cultura, ter uma cultura de dados, ter uma cultura para tomar melhores decisões, isso nunca vai partir dos colaboradores. Uma pergunta que o pessoal pode se fazer é: quantas vezes eu sento com o meu comercial para avaliar os números? A maioria nem pensa, ele só valida. Eu vendi quanto aqui? Vendeu quanto? Ah, vendi, beleza, toma aqui tua comissão, acabou. Mas cadê a leitura desses dados? Porque se ele não senta pelo menos uma vez por mês com seu comercial para analisar mais estratégias, os canais de venda, os produtos que o comercial pode trabalhar, consequentemente os descontos também, o que é que ele está fazendo? Nada. Ele só botou um setor por colocar, aquele setor vai rodar ali de forma aleatória, que pode ser ou não, dependendo da sorte dele, lucrativo. Porque também tem isso, né? Tem empresário que nem liga, bota lá rodando, mas só que o vendedor é tão bom, que aí vai dar proatividade da equipe. Ele é tão bom que ele, mesmo sem um direcionamento, ele consegue agregar para a empresa. Mas
é de dever e é fundamental o empresário acompanhar a tua equipe de vendas, pelo menos uma vez por mês, e isso é muito pouco. Se você fazer ali pelo menos uma vez de venda, então não tem nenhum tipo de relatório do comercial, a gente não consegue mensurar ali as grandes dificuldades. Beleza, o meu comercial tem dificuldade aonde? Quando é que eu consigo agregar para ele? Aí é aquela leitura que você falou mais cedo. Eu posso ver que ele precisa de um treinamento. Agora, se eu não acompanho, como é que eu vou saber se meu comercial tá benéfico ou não? Que ele precisa ou não de um treinamento, de um curso? Nunca vou ter essa leitura. Você me trouxe um ponto aí muito importante. Muitas vezes os gestores, ele foca como? Ele foca, ele acredita, na verdade, né, que um comercial é pautado somente com um processo, com uma ferramenta e pessoas. E não é. Eu digo direto que não é isso aqui é obrigação. É Eu o ter o mínimo. processo, eu ter pessoas, eu ter tecnologia, isso é obrigação mínima de um comercial. Se você quiser ser competitivo, Mas o né? que de fato a tríade que faz ter performance, o seu comercial se chama uma cultura bem estabelecida, treinamento e desenvolvimento e engajamento. É essa tríade aqui que potencializa o comercial. Que o empresário não entende que é importante ter uma cultura. Qual a cultura que você quer para o seu comercial? Qual jogo você quer jogar? Qual é o perfil, né? Qual o perfil, os comportamentos que você quer para o seu time Pô, comercial? você falou uma questão muito boa, que eu já vi várias dores em relação a isso, que é aquele vendedor que ele vende bem, só que ele tá totalmente contra a cultura do negócio. E aí? Você vai Pois é. fazer o quê? Você vai treinar, vai recuperar, ou você vai ter que se desfazer? Porque se ele vai contra a cultura, aquele cara que não respeita, Não chega respeita, não atrasado, vende, não vende a verdade, não. Ah, não, bate meta, mas bate meta mentindo, depois tem problema a operação para entregar. E aí? o que é que Entendeu? você vai ter de Você retorno no vai longo querer prazo, né? continuar com ele, entendeu? Ele tá alinhado com sua cultura. E também o inverso é verdadeiro também, tá? O cara que botei lá no comercial, não dou treinamento, não dou nada, ele não tem perfil, ele não tem ambição de vitória, ele tá ali como tanto faz como tanto fez. E aí? Como é que você Como é, quer evoluir? como é que vai evoluir? Aí não tem Exatamente. treinamento, não tem acompanhamento semanal dos resultados, né? Não tem engajamento, remunerações, seja o engajamento, e eu digo direto isso, o engajamento ele tem as duas vertentes, seja financeiro ou emocional, Questão de reconhecimento, né? reconhecimento, entendeu? Como é que você faz isso? Ou você acha que não, o comercial é obrigação? Que eu escuto isso direto, tá, Abraão? Ah, não, porque o comercial é obrigação. Se eu botei ele ali, tem que vender. Ah, eu vou cobrar. Irmãozinho, você é o pilar de dar exemplo. Para você cobrar que seu comercial bata vendas, meta, você é o primeiro a dar exemplo. Como é que bate metas todos os meses? Eu tava conversando até com um amigo recentemente, Samuel, onde ele estava até meio que desabafando um cenário que ele presenciou, onde uma pessoa próxima a ele era um vendedor, um bom vendedor, recebeu ali um comissionamento, beleza, se você vender aqui, você vai receber 2% do que das suas vendas. Sendo que para o empresário, ele tem que ficar feliz cada vez mais que esse cara venda. Então, quanto mais eu estou pagando ele, melhor para mim. Porque isso mostra o quê? Que ele está trazendo cada vez mais vendas. Só que aí é que vai um tiro no pé que muito empresário faz. Ele vê aquele comercial recebendo bem, ele fala, está ganhando demais. Eu então vou diminuir seu percentual de ganho aqui. Só que aí você faz o quê? Dá um tiro no pé. Porque esse vendedor ele vai sentir o quê? Desvalorizado. E aí depois ele vai sair de tua empresa e vai pro teu concorrente, vamos dizer assim. Isso é burrice, cara. Isso é tolice, eu digo. Gente, pelo amor de Deus, acaba com essa crença que o comercial tem que ter limite de ganho. Comercial nenhum tem que ter limite de ganho. Sabe o que, que eu escuto? Essa, mano, mas ele vai ganhar mais do que eu, que sou dono, que ganho 10 vezes mais, porque ele vai estar entregando muito, cara. Esse é, Que ele é o ganha maior 50 vezes questionamento, mais velho. que você. O que é que ele não tá agregando para dentro do seu negócio? Entendeu? É nem porque. Para com isso, cara. Entende, abre a mente, quebra essa crença aí limitante que comercial tem que ter Aí limitação. é questão de ego. Que aí a gente já sabe, o ego é o que Muita gente. derruba gigantes. Né? Tem até um livro que eu vou até ler, minha esposa ela tá lendo agora primeiro que eu, que é O Ego é Seu Maior Inimigo, um livrozinho, a capa azul, Muito forte, muito que forte. ali ele já Capazinho fala, azul, é muito ele boa. mesmo. O pessoal já fala, tipo, ali, esse é o seu maior inimigo, porque se você deixar o seu ego,
interferir na sua vida, no seu fator, na questão empresarial, em tudo, você vai dar um tiro no seu pé, você vai cair. Porque ele vai fechar seus olhos para a realidade, e aí você vai afastar o que seriam pessoas que agregariam para o teu negócio, mas por questão de ego. E aí essa questão, escuto também constantemente. Poxa, esse cara vai ganhar mais do que eu sou o dono do negócio e vai receber mais do que eu. Mas, pô, e o que ele tá vendendo? Olha o tanto que ele tá trazendo de cliente aqui pro teu negócio. Mas aí, Abraão, o que é que eu digo? Eu disse aí, isso é o empresário que não entende que para empreender, a pessoa precisa aprender primeiro a vender. Não existe bom empreendedor que não entenda de vendas. Entenda isso. Se eu quero me dar bem como empresário, como empreendedor, pode ter certeza, eu tenho que saber vender. Que eu monto qualquer negócio, cara, e vai dar certo. Qualquer negócio. Se eu aprendo a vender, eu estou preparado para empreender. Isso é uma grande realidade. Ah, isso é só a gente olhar quantas pessoas que começaram ali camelô e depois construíram ali impérios. Por exemplo, o próprio Magazine. A Magazine começou pequenininha, a Van começou pequenininha. A gente tem exemplos aqui próximos de mercados aqui na nossa região e que começaram pequenos e cresceram. Por quê? Porque sabia vender. Isso você traz ainda essas aí. Você traz ainda todos esses aí que são varejo, que são pessoas que Consolidados ali, né? são consolidadas, e são varejos, né? É. Mas eu vou começar a quebrar crenças de profissionais liberais que achavam até um tempo desse que não deveriam entender sobre venda. Por exemplo, o próprio médico, o próprio Advogado. advogado, o próprio contador, o próprio dentista. Todos esses estão sofrendo. Por quê? Porque não sabem vender. São bons profissionais, mas não sabem lotar a agenda. E aí? Rapaz, você Entendeu? falando isso, foi até no final de novembro, eu fui para um evento de advogados e o quanto tinha de gente perdida. Porque não sabia qual era o produto-chave dele, o produto principal, aquilo que ia dar retorno. Só eu estava lá vendendo por vender, mas beleza, sem direcionamento algum. Pessoas que faturavam muito bem, que já tinham um pouco mais de clareza, mas que ainda assim era perdido em relação a números, não sabia estruturar um comercial, ficava preso no negócio. E a gente sabe que é uma coisa que a gente prega aqui, né, Samuel, que a ideia é que o empresário ele seja cada vez mais, que pode ser o liberal, pode ser o do varejo, pode ser o que for, é que ele vá cada vez mais para a parte estratégica. Sair do operacional e ficar na parte analítica e estratégica. Quantas pessoas que tinham capacidade significativa de melhorar a parte estratégica da empresa delas, que estavam ali presas no operacional porque não sabia delegar o setor de vendas. Ah, não, vender só pode ser eu. Vender só eu faço isso aqui na minha empresa, ninguém faz mais não. Só que aí você fica preso. Você não escala teu negócio. Você não vai conseguir crescer, porque se você tem você como venda, como é que você vai escalar o negócio se você só der 24 horas no dia e dorme 8 ainda? Então você é limitado na hora de atendimento. Se você não dá resposta, começa a atrasar ali na questão de resposta, já faz o quê? Começa a perder. Começa a perder. Entendeu? Então, assim, a gente precisa avaliar esse cenário onde o empresário ele tem que começar a criar um planejamento orçamentário que seja cada vez mais claro. Que é todos esses números que a gente falou aqui anteriormente. Eu tenho que avaliar meu CAC, eu tenho que avaliar meu planejamento, eu tenho que avaliar o quanto que eu devo investir. E sem esse cenário analítico financeiro, a gente não consegue ter essa clareza. Então, eu preciso primeiro fazer um bom planejamento anual, né? Pegar ali dá tempo ainda para quem não fez um planejamento, né? Você tem tempo para poder fazer esse planejamento esse ano. Tá um pouco apertado? Tá. Mas pelo menos você consegue ter tempo ainda de fazer um bom planejamento. E aí, dentro dessa visão, a gente já começa a estruturar o negócio de forma mais clara, onde você vai ter mais certezas e vai perder esse medo de delegar. Então, quando você vai perdendo esse medo de delegar, você vai conseguir estruturar uma equipe cada vez mais forte e cada vez mais produtiva e que dê lucro para o teu negócio, né? Isso é bacana, Abraão. Foi muito bom aí esse bate-papo. E para a gente finalizar, Abraão, me diga uma coisa: quais são as ferramentas hoje, né, financeira, que elas potencializam dados? Como é que você enxerga isso para o time comercial? Cara, hoje a Para ter gente essa sim, integração, né? a gente Que tem tem que ter uma diversas integração ferramentas. hoje, assim, a gente vê muito isso. Tem que ter essa integração, né? Tem que ter É. esse olhar rápido, esse olhar onde a gente tenha dados mais concretos rapidamente. Então tem que ter essa integração, né? Hoje a gente tem diversas ferramentas. E até para a pessoa que vai dizer, ah, não, mas eu não tenho dinheiro para investir. Você tem planilhas. Hoje, se você for no Google,
pesquisar planilha CRM, planilha de vendas, planilha funil de vendas, você vai encontrar diversos materiais. Mas o que seria o ideal é que você busque uma boa ferramenta integrada com o teu sistema de vendas, porque a partir dali você vai ter ali um consolidado de dados para que você possa avaliar como está a performance financeira e como atrelada de como é que está a performance comercial. Então, se a gente for pegar ali, tem diversas, a gente tem aqui a Pipe Run, né, que a gente mesmo usa aqui na nossa empresa, que está atrelado a ticket, está atrelado a tempo de negociação, então traz essa clareza. Então, eu preciso visualizar isso. Então, hoje a gente tem diversas ferramentas, mas o que seria excelente, o que eu indico para todos os empresários é, se possível, invista num CRM. E um CRM que, da melhor forma, seja Integrado já, né? integrado com tua própria plataforma de vendas, porque você vai conseguir linkar todas essas informações Eu em digo um direto, só gente, local. tem que estar integrado, gente, porque facilita, ganha tempo, ganha escala, entendeu? Tanto o vendedor como a retaguarda ganha muito tempo no processo, porque o processo é muito dinâmico. Então, se ele parar muito, em último caso eu digo, mas eu não tenho condições de investir, vai para a planilha, em último caso. Mas a intenção hoje já tem plataforma muito Bem aí barata, com valor acessível, né? a mensalidadezinha baixa. Então, assim, hoje não tem muita desculpa, porque quanto mais o negócio, vamos dizer assim, o setor empresarial avança, mais existe competitividade. E a competitividade é um fator positivo, porque é ali a gente encontra oportunidades de venda e também preço. Então, hoje tem diversas ferramentas online que tem um baixo custo mensal. Lógico, vai depender do que você quer para o teu negócio. Vai ter ferramenta ali até de R$ 50, R$ 70 de mensalidade. É uma plataforma que vai ter ali mais de R$ 1.000 de mensalidade, dependendo do volume de que você utilize de vendas, né? Mas hoje é fundamental ter uma ferramenta que seja um CRM integrado à tua plataforma de vendas, porque você vai avaliar ticket médio, você vai avaliar tempo de fechamento de contrato, você vai avaliar as objeções, o que você consegue colocar mais, o que você consegue colocar como mix de produtos, que é uma coisa que a gente não falou muito aqui hoje, mas que é extremamente importante, é a oportunidade. Porque com essas ferramentas eu identifico, eu consigo mesclar produtos, eu consigo combinar, produzir, aumentar ali, atender ainda mais a necessidade do meu cliente. Então, assim, uma plataforma hoje, CRM, integrada com o sistema de vendas é fundamental. Hoje não tem como você botar uma empresa que queira gerar dados consolidados, que sejam fidedignos à tua realidade, sem investir. E aí, justamente, a gente volta ao ponto inicial. E para você investir, você tem que fazer um planejamento. Quanto que minha empresa consegue investir? E aí eu consigo me organizar para até mesmo. Não consigo agora no início do ano. Mas seguindo esse meu processo, no meio do ano eu já estou com um orçamento pronto para implementar ali um sistema produtivo no meu negócio. Então, são diversas ferramentas que a gente tem gratuitas, plataformas, planilhas que possam agregar ali no negócio. Top, meus irmãos, top, viu? Foi muito bom aqui hoje, Abrão. Eu queria muito trazer essa relação financeira e vendas. Eu bato isso todos os dias. A gente agora estruturou esse produto, né, que estamos agora implementando em alguns dos nossos clientes, entrando para dentro mesmo para poder estruturar todo o processo comercial dele e fazendo essa leitura com o financeiro. Então, cada vez mais a gente dá clareza. Eu fico feliz aqui para vocês que estão nos acompanhando, cada vez mais consumindo conteúdo à altura. E, gente, nos seguem aí, se inscreve nesse canal, começa a compartilhar com empresários, pessoas que vocês acham sólido, que todas as segunda-feiras a gente vai estar trazendo aqui conteúdo relevante para o dia a dia de vocês. Esse é o objetivo do VoaCast. E Abraão, meu filho, eu agradeço a participação novamente, sempre bem claro, sempre bem Eu que agradeço o estratégico. convite, que é sempre bem-vindo estar aqui para trazer conhecimento para o pessoal. E é isso, gente, é isso, tá? Então, compartilhem, sigam a gente, dê aquele like aí, seja assim, ponte de divulgação desse canal, porque eu tenho certeza que vai estar ajudando muita gente aí, que esse é o nosso propósito, Eu vou né? fazer até meu merchan mesmo. Me siga também, que em breve eu vou estar criando conteúdo, que já é uma forma de cobrança. Vou estar criando também conteúdo no meu Instagram para poder trazer mais conhecimento para vocês também, ajudar a desenvolver. Então já podem me seguir lá também, Qual é que o em perfil, breve. meu filho? Fala o perfil. Abraão Abel. Depois o pessoal coloca aí nos comentários e a gente vai conseguir trazer clareza, indicadores, como avaliar, caixinha de perguntas para vocês mandarem lá também as dúvidas de vocês no dia a dia e com certeza agregar bastante ali com conteúdo gratuito e enriquecedor
para que possa evoluir seu negócio. E querendo algo mais ainda especializado, então estou aqui à disposição também, né, com a nossa empresa Decolafin, para que a gente possa fazer a nossa consultoria financeira. Nós temos também o BPO, que vai dar toda a leitura e interpretação de dados para ser ainda mais produtivo o Não tem negócio. como hoje Ah, ficar sem, né, Abraão? hoje você tem tudo para lhe atender. É, não tem como. Então é isso, gente. Fico muito feliz aí da participação de vocês, Priscila, Eric, Ousado aqui, que eu não sei quem é. Estavam aí tudo participando. Divulguem, tá? Divulguem aí o canal, divulguem, porque vai vir muita coisa bacana aí para 2025. Quanto mais divulgar, mais pessoas vocês vão estar ajudando. É isso. Valeu, turma. Uma boa Valeu, noite pessoal. e ótima semana aí para todos.